Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Class IA Talks. Eu estou muito empolgado com a discussão de hoje, pois é um tema que está se tornando cada vez mais relevante. E o tema de hoje são as soft skills na era da inteligência artificial. E como você, um pai ou um educador, deve estar se perguntando por que esse assunto é tão relevante. Então, primeiro, a inteligência artificial já está impactando a maneira que crianças e jovens interagem com o mundo digital, se comunicam, aprendem. E, além disso, ela já está transformando profundamente os trabalhos, principalmente pelo fato das ferramentas de IA terem a capacidade de automatizar tarefas, processos repetitivos, previsíveis, atividades manuais. Então, na era da IA, as soft skills, que também são conhecidas como as habilidades humanas, serão ainda mais valorizadas e importantes para o sucesso pessoal e profissional das próximas gerações. E por isso, educadores, pais, precisam estar muito atentos a essas novas habilidades. E eu digo que não basta apenas as crianças e jovens aprenderem a usar as novas ferramentas de inteligência artificial, ou até mesmo a gente limitar o uso delas. É essencial garantir que as próximas gerações, os profissionais do futuro, desenvolvam as competências necessárias para prosperar em um futuro onde a colaboração entre os humanos e as máquinas será cada vez mais constante e presente. E é justamente isso, sobre essas habilidades, que vamos conversar e bater esse papo no episódio de hoje. E eu tive o prazer de convidar e ter o prazer da presença da Andreia Andrade, que é uma educadora, uma consultora educacional e a coautora do livro Soft Skills Kids. Então, Andreia, muito obrigado pelo convite, pelo seu tempo, pela troca de experiências. Eu acredito que vai ser muito valioso e muito relevante para os pais e educadores essa discussão. Muito legal. Eu que agradeço, Rafael. É uma oportunidade para mim também e estou aprendendo com você, né? Porque esse tema é um tema novo e acho que se torna ainda mais relevante falar de soft skills nesse contexto de IA. Com certeza, né? E eu tive a oportunidade de olhar o seu livro, o Soft Skills Kids. É um tema que eu sou muito fã. Eu acredito que, como eu falei, na era da inteligência artificial, as habilidades humanas, os soft skills, vão se tornar cada vez mais valorizados. Eu gosto até de falar que as soft skills vão se tornar premium, principalmente no mercado de trabalho. Então, esse livro que você participou, que você escreveu um capítulo, é uma ferramenta muito importante para os pais, para os educadores, para poder guiar, para poder conversar e preparar as próximas gerações para essa nova realidade que está cada vez mais sendo impulsionada por novas ferramentas, por novas tecnologias. Então, para a gente começar esse bate-papo, Andreia, a inteligência artificial veio, de fato, para automatizar muitas atividades, muitas tarefas, mas ela também nos faz pensar e até mesmo obriga a gente a valorizar ainda mais aquilo que as máquinas não conseguem ou não são capazes de fazer, pelo menos até o dia de hoje. Então, quais são, Andreia, na sua visão, as soft skills que se tornam ainda mais essenciais nesse novo cenário? A minha visão, ela é muito impregnada de uma série de vivências e de referenciais nacionais e internacionais que eu uso na educação, né, há muitos anos já. Então, soft skills também não é uma coisa nova, falar de habilidades socioemocionais, a gente usa muito esse termo, né? Eu sei que até o título do livro é Soft Skills, mas na educação os educadores preferem usar as habilidades socioemocionais.
estão previstas na base nacional, estão previstas por organismos internacionais como a Unesco, a OCDE, e isso virou assim linguagem comum nas empresas também. Então, está todo mundo de olho nas soft skills, né? Mas em educação eu vejo assim muito claramente 5 grupos, sabe, de soft skills. A começar pelas habilidades de comunicação, acho que isso a gente nunca vai poder perder e repertoriar, tanto os educadores quanto os nossos alunos, e pensando em diferentes linguagens, né? De diferentes formas da gente se expressar e se comunicar. Você já falou da colaboração, e a colaboração não só entre humanos e máquinas, mas principalmente a colaboração entre humanos, que está cada vez mais desafiador, e principalmente depois da pandemia, né? A gente viu o retorno das crianças à escola com muitas situações de relacionamento interpessoal, a gente tendo que resgatar algumas questões. E junto com a colaboração, esse grupo de habilidades mais sociais é a empatia. Então, para mim, colaboração e empatia precisam caminhar juntas. Aí, um terceiro grupo para mim, que tem a ver com as habilidades de pensamento crítico e criativo, tendo em vista a resolução de problemas, né? Então, a gente tem aí os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável apontando para 17 temas centrais que a humanidade precisa olhar e as lideranças precisam olhar em seus países e direcionar suas políticas para que a gente consiga dar conta de permanecer no planeta Terra, certo? Então, essa questão do pensamento, e quando a gente vê, né, eu estava vendo a última pesquisa do Fórum Econômico Mundial com a Dom Cabral, que fala sobre o mercado de trabalho, o mundo de do trabalho, né? Eu acho que saiu esse ano de novo, acho que a cada 2 anos eles fazem, aí você vê o pensamento, acho que pensamento analítico está lá em cima, né, e caminha junto com o pensamento crítico e criativo, mas focado em resolução de problemas, né. Então, para mim, é o terceiro grupo. E aí, você também falou já sobre isso, né? Essa flexibilidade que a gente precisa ter hoje em dia. Com certeza. A adaptabilidade. Eu mesma, outro dia, alguém que trabalha comigo falou assim, não, foi, acho que é o meu marido que eu acho que falou... eu tô achando que eu já perdi o bonde, viu, dessa coisa de inteligência artificial. Eu falei, imagina, a gente não perdeu o bonde de jeito nenhum. A gente precisa... Eu tenho outros negócios, né? Sou sócia deles, mas sempre olhando na questão da educação e da sustentabilidade. Então, eu acho que essa questão da flexibilidade, da adaptabilidade, a gente não pode perder nunca. E, junto com isso, a resiliência. Com certeza. Né? E até a gente sabe hoje que, pela perspectiva da neurociência, a gente precisa trabalhar isso também desde cedo com as crianças, né? Então, para mim, e aí um último grupo, né, que talvez seja o central, é a questão da responsabilidade e da autonomia que traz a questão do senso ético mesmo, e a questão de um pertencimento maior, então, dos princípios e valores que a gente vai carregar para uma vida com autonomia em vários sentidos e com responsabilidade pelas nossas ações, né? Então, eu vejo esses 5 grupos, sabe? Com certeza, André, e eu concordo com todos eles, principalmente em um cenário de que a inteligência artificial parece que já está dentro das nossas casas, do trabalho, das escolas, de uma forma muito integrada com todas as atividades que a gente faz. Então, esses 5 grupos que você mencionou são realmente extremamente relevantes, importantes, e principalmente quando a gente fala, né, de preparar as próximas gerações para o futuro, a gente precisa olhar para essas 5 habilidades, competências, como competências bases, para a gente preparar realmente os cidadãos do futuro. E eu gosto muito, né, de quando me perguntam, quando me fazem essa pergunta, eu vejo 4 habilidades fundamentais, principalmente nessa era da inteligência artificial. A primeira delas é a inteligência emocional. Toda a questão do autoconhecimento, ter muito claro quem somos, o que queremos, quais são os nossos valores, principalmente em um cenário onde a inteligência artificial tem um poder
enorme de persuasão, de influência. Então, a inteligência emocional, também com a adaptabilidade, como você mencionou, para os novos cenários, para os novos caminhos, é muito importante. A segunda habilidade são as conexões humanas. Como você falou, a empatia, a necessidade de criar relacionamentos mais humanos, principalmente quando a gente tem a inteligência artificial já presente nas nossas vidas, essa conexão, você entender o outro, entender as necessidades do outro, os contextos, respeitar as diferentes culturas, os diferentes pensamentos. Então, a conexão humana na era da inteligência artificial, ela é extremamente importante. Você também falou da comunicação, é a terceira habilidade que eu também acredito que é fundamental e base nessa nova era da educação, da inteligência artificial, do futuro do trabalho. Você saber se comunicar, se expressar, usar a inteligência artificial para criar, mas ter o seu ponto de vista, ter a sua perspectiva, saber fazer a escutativa. E, para mim, a habilidade do século XXI, que você também mencionou, é o pensamento crítico. Principalmente quando estamos usando a inteligência artificial. Então, não basta, como eu falei no início, simplesmente você saber usar as novas ferramentas. É essencial você saber questionar, você saber interpretar, você saber comparar, avaliar os diferentes resultados que você recebe da inteligência artificial. E não usar aquele resultado como a única verdade, como a verdade absoluta. Então, saber questionar, usar o pensamento crítico é muito importante. Então, eu estou 100% alinhado com seus 5 pontos, porque eu realmente acredito que são extremamente relevantes para esse novo cenário impulsionado pela inteligência artificial. E levando isso em consideração, André, como educadores, famílias, podem trabalhar o equilíbrio entre o desenvolvimento tecnológico, que já está presente na vida das crianças, adolescentes, com o desenvolvimento emocional desde cedo? Olha, eu acho que a sua pergunta já traz a palavra-chave, né, que é equilíbrio para mim, e como é difícil isso. E quando a gente fala em desenvolvimento também tecnológico e desenvolvimento emocional, eu acho que a gente precisa, como adultos, educadores responsáveis pelas crianças, começar por nós mesmos, entendendo que apito a gente toca. Como pais, a gente precisa entender o que é valor para a gente e com quais princípios e valores você vai educar seus filhos. Você tem filhos, certo? Sim, um de 6 anos. Um de 6 anos. Não é muito simples esse equilíbrio no dia a dia. Você se força a pensar e daqui a pouco você vai ter que se forçar a pensar em outras questões à medida que ele crescer e trouxer outros questionamentos, né? Com certeza. Mas, então a gente precisa começar, e as escolas também, que apito essa escola toca, né? Então, antes de falar em equilíbrio, eu preciso saber que tipo de educação eu tenho em mente. Com certeza. E para ter esse equilíbrio, a gente precisa trabalhar com intencionalidade. E isso cansa, isso demanda um trabalho longo, porque não é no curto prazo, é no longo prazo, e vai demandar um preparo da gente como pai, como educador. Não dá para simplesmente, cansei, toma o celular, se distrai aí, vai conversar com o chat GPT, né? Não é assim, a gente precisa ter coerência. E a gente vai precisar ter constância nas nossas ações. Né? Então, e aproveitar as oportunidades que a gente vive no dia a dia para fazer isso. Com um equilíbrio, eu não digo nem só do desenvolvimento tecnológico e do horário que os pais deixam para o uso de telas, né? Se é isso que a gente está pensando, ou o tipo de plataformas que os pais deixam os filhos acessar, se eles conseguem estar junto ou não. Eu acho que essa perspectiva do equilíbrio, ela precisa ir muito além, porque quando a gente fala em desenvolvimento emocional, isso sugere a interação do adulto, a mediação do adulto, relacionamento, interação, mas a gente precisa pensar
que a gente tem várias dimensões para serem equilibradas, para uma vida equilibrada e para essas competências socioemocionais se estabelecerem. Então, a gente tem que falar de sono, equilíbrio entre sono, né? Então, a dimensão física, da alimentação, do sono, do brincar, do lazer. Então, o equilíbrio não pode ser só uma coisa ou outra, esquecendo que tem uma vida em formação. As habilidades acadêmicas, que caminham junto com isso, e lógico, quando a gente fala do tempo de telas, a gente tem recomendações. Eu usei o ChatGPT, eu uso a inteligência artificial, né? Só que eu resisto muito. Resisto não, acho que eu faço parte dos 8% que desconfia, sabe? Que sempre checa. Mas é um passo válido também. Mas eu entrei, essa semana eu fui organizar minha cabeça para essa conversa, falar, meu Deus, deixa eu ver o que tem a ver, né? Vamos organizar minhas ideias, inteligência artificial, soft skills e tal. E eu entrei na Sociedade Brasileira de Pediatria para ver como é que estavam as recomendações, se mantinham da mesma forma, sobre tempo de tela por idade. E aí eu pedi uma tabela na hora ali, comparando a Sociedade Brasileira de Pediatria com a americana, né? A Associação Americana de Pediatria, para ver se as duas se mantinham também na coerência. E então, quer dizer, a gente também tem isso para equilibrar, porque você tem uma questão de que uma criança de 0 a 7, ela tem uma demanda. A criança, a partir dos 7 anos, você está num outro estágio. A partir dos 11, outro, né? E à medida que eles crescem, eles têm outro tipo de condição neurológica, inclusive. Com certeza. Então, em outra fase de desenvolvimento. Então, o equilíbrio, ele tem que ir acompanhando as fases de desenvolvimento das crianças com a coerência entre todas essas dimensões. Então, para a gente conseguir o que você fala do equilíbrio tecnológico e emocional. E isso depende de trabalho árduo, todo dia. A gente ser impopular com os filhos, dizer não, tem horas que você tem que cair a internet, se for o caso, né? Ter a decisão de não ter telas no quarto. Então, tem várias providências que a gente precisa tomar para ser coerente. E não é fácil. Não é fácil. E tem um ponto que você falou, André, que eu concordo muito, que é a questão dos pais servirem de exemplo, né? Então, começa por aí também, né? O autoquestionamento, o que eu estou fazendo, como eu interajo no mundo social, quanto tempo de tela eu tenho diariamente, para eu poder ter um diálogo transparente, aberto com os meus filhos. Então, não, você quer me ver triste? Eu fico triste quando eu caminho por algum lugar. Eu fui no shopping, eu estou sempre correndo, porque não é uma coisa que eu goste de fazer. Mas quando eu vejo uma mãe segurando uma criança, quase puxando, e com o celular na outra mão, ou uma família à mesa, e cada um com seu celular, né? Tudo bem, é difícil hoje, às vezes o cardápio está no celular, então, né? Mas como é que esses códigos se estabelecem em casa? Como é que esses códigos se estabelecem na escola? Né? Claro. Então, o exemplo eu acho muito importante mesmo, mas começa naquilo que você valoriza e fazer com intencionalidade. Por isso que eu falei, eu acho que começa nessa ciência de que valores a gente quer passar para os filhos, né? Sem dúvida. Eu gostaria até de trazer uma preocupação que eu tenho visto muito aqui nos Estados Unidos também, Andréa. E recentemente saiu um relatório da Common Sense Media, então a Common Sense Media, que é uma organização focada realmente no letramento digital, trabalha diretamente com escolas, com pais, e eles liberaram um relatório dizendo que 72% dos jovens americanos já tiveram pelo menos um contato com um AI Companion. O que é um AI Companion? É um companheiro de inteligência artificial, que é um chatbot preparado, desenvolvido para manter interações, relacionamentos, atuar como um guia, como um mentor. E qual é a minha preocupação? Hoje a gente
já não é de hoje, obviamente, essa discussão do tempo de tela, da proibição. Alunos não podem mais usar o celular dentro da escola. Então, obviamente, é uma discussão importante que precisa acontecer entre a comunidade escolar e os pais. Mas eu também quero trazer aqui um ponto, né, como eu disse, uma preocupação, que o que está vindo por aí, né, na verdade, já é uma realidade em diversas famílias, mas que só tem a aumentar, é a potencial dependência desses sistemas de inteligência artificial, principalmente esses AI companions, esses companheiros de IA. E por que eu digo isso como uma preocupação? Porque se a gente fala de redes sociais, por exemplo, que é um problema que afeta a atenção, que afeta a saúde mental de diversos adolescentes, que traz esse estímulo constante, ali, quando você está na rede social, você ainda não tem uma interação com a pessoa do outro lado, né? Em termos de, você pode dar um like, você pode comentar, você pode enviar uma mensagem até, mas quando você vai e começa a ter um relacionamento, uma conversa, uma interação com uma inteligência artificial, a discussão é completamente diferente, porque esse chatbot, foi desenvolvido para estar ali disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. E eles são desenvolvidos para manter essa conversa a um nível muito emocional, a um nível muito pessoal. E eles criam esse ambiente aberto de discussão, né? Você pode dividir as suas principais problemas, dificuldades, e eles estão ali preparados para responder, para te confortar. Então, é uma preocupação que eu tenho que ainda não está sendo muito discutida. A discussão ainda é em volta do tempo de tela. Mas quando a gente vê o avanço rápido desses companheiros de inteligência artificial, isso realmente pode criar um impacto uma dependência emocional ainda maior do que as redes sociais, porque as redes sociais ainda brigam pela atenção, é a guerra da atenção. A grande diferença desses companheiros de inteligência artificial é pela confiança, é pelo que você tem de mais reservado, que é a sua personalidade, as suas dificuldades. Então, isso realmente é uma preocupação que eu tenho já alertado aqui para pais, para educadores, porque precisa fazer parte da discussão. Com certeza, por isso que nada elimina. Primeiro, de um lado, a gente precisa ter o controle parental, né? Então, esse pensamento crítico também por parte dos pais, de não se deixar levar por uma onda, de que por que uma criança pequena, abaixo de 12 anos, precisaria ter um celular? Sim. Né? Ou precisaria ter um equipamento fazendo um uso sem supervisão. Então, porque aí você está com a chave da casa, uma criança, seu filho com 6 anos, ele tem a chave da casa? De jeito nenhum. Pois é. Nem do mas quarto dele. A gente faz pior do que isso, certo? Com certeza. Se a gente libera sem critério, indiscriminadamente. Então, educar para essa criticidade e mantê-los afastados de alguns perigos, assim como a gente não deixa andar na rua antes de certa idade, em determinados países, né, como o Brasil, ou a gente cuida, pega a mão da criança para atravessar a rua, ensina a atravessar na faixa, ensina a parar e olhar para os dois lados antes de atravessar, você ensina a andar na rua, você ensina a pegar um ônibus, você ensina a pegar metrô, você ensina a mandar mensagens, você ensina, não ensina? Você tem que ensinar claro. Como usar a inteligência artificial e os diferentes recursos, porque, de novo, a gente já passou por várias ondas, né? Você fala das ondas no seu livro, a gente passou por várias ondas de mudanças e várias diferentes tecnologias. Então, eu vivi telefone, PABX, fax, que mais?
Um O monte de computador tecnologia. pessoal, a internet. Máquina digital, máquina de rolo, depois máquina digital. Lápis é uma tecnologia, caneta é uma tecnologia, caneta para quadro é outra tecnologia, quadro interativo é outra tecnologia. A gente já passou por tantas tecnologias, né? Só que a inteligência artificial, ela traz outras questões, principalmente de ordem ética Uhum, com e certeza. que interferem muito na saúde emocional, na saúde mental, por conta dessa dependência que você falou. Né? Então, do mesmo jeito que no ambiente presencial a gente vai tomar certos cuidados, a gente vai precisar se policiar muito mais, porque isso é muito novo para os pais. Com certeza. Então, a gente ainda tá, a gente está trocando pneu com o carro andando, né? A verdade é essa, só que numa questão muito Excelente, excelente, séria, porque tem uma criança lá dentro do carro. E aí, excelente. né? Tem crianças dentro do ônibus ainda, não é nem um carro, é um ônibus gigantesco, né? Então, a gente está aprendendo. Eu vi uma entrevista que você postou no seu Instagram e o rapaz, um jovem, eu brinco que todo mundo parece muito mais jovem que eu hoje em dia, mas um jovem falou assim que ele não se preocupava tanto com as crianças. Lógico que ele tem preocupações massivas com tecnologia, inteligência artificial em relação às crianças, mas ele não se preocupava tanto porque já estava embedded, né? A criança Sim, é nativa digital, então eles já estão muito mais tranquilos em relação a isso do que nós, do que os com certeza. pais. E é verdade. E aí eu penso nesses adultos e eu penso com muita generosidade e empatia nos educadores, né? De Uhum, repente vai tudo para a educação, certo? sim, Então, sim. e aí, quando você olha para essa questão da dependência que você falou e da saúde mental das crianças, e tem a ver com a saúde física também, por uma perspectiva mais ampla, quando você pensa no tempo que eles estão Sim. com isso, em detrimento de usar todos os outros eixos, né, deles, isso é muito sério, né? Mas a gente vai ter que aprender a fazer isso. Não, com E certeza. começa do controle dos próprios equipamentos, aparelhos, né? E do acesso que você dá, irrestrito ou não, acompanhado ou não. Então, do mesmo jeito, eu sentava quando os meus filhos eram pequenos para ver desenho, eu sentava para assistir, né, com eles, Uhum. ficava lá. E às vezes eu falava assim: "Nossa, eu já estou entendendo da onde está vindo esse idiota", né? Que era do desenho, que eu achava uma palavra tão Sim. assim, falei, idiota, como ele tá falando idiota? Mas pra que idiota? Da onde vem isso? A gente não fala idiota? Esse é um idiota! Então, que era a tradução de stupid, eu acho, Sim. né? E que nem é a mesma coisa, né? Então, assim, a mesma coisa, só que agora não é uma televisão, né? Agora É uma inteligência. são Com certeza. várias questões que estão permeadas em acessos aparentemente inofensivos, Uhum. legais, que os pais também estão descobrindo e talvez estejam inocentes ainda num primeiro uso, como usuários esporádicos, mas que uma criança com tempo e sem supervisão pode estar sendo levada a algo que a gente não deseja, né? E realmente, né, o grande desafio dos pais nessa nova realidade impulsionada pela inteligência artificial é conseguir equilibrar tanto o, o desenvolvimento dos seus filhos, né, preparar os seus filhos para o futuro, como também garantir que eles se mantenham relevantes nos seus próprios trabalhos. Como você falou anteriormente, a adaptabilidade vai ser cada vez mais fundamental para os pais, que são Com profissionais, que certeza. precisam se manter relevantes. Então, como você deu o exemplo, né, de você assistia os vídeos, os desenhos com os seus filhos, hoje é uma atividade que eu faço com o meu filho, é usar a inteligência artificial com ele. Né? Isso. Então, e aí também, voltando ao ponto do tempo de tela, é usar o celular, é usar o computador, o tempo de tela de uma maneira muito mais produtiva, de uma maneira muito mais educativa, lúdica, usando a inteligência artificial para criar desenhos, podcasts, imagens, vídeos. Então a gente senta de uma forma até bastante rotineira para a gente criar junto. E nesse momento, a gente está ali
usando a inteligência artificial, aprendendo juntos, questionando um ao outro, falando, né, discutindo como a inteligência artificial te deu esse resultado. Então, tem esse aprendizado um pouco mais técnico, como também a parte mais prática da inteligência artificial e, principalmente, a conexão. Porque a gente passa ali 30 minutos, 40 minutos, 1 hora debatendo sobre um ponto relevante, mas também criando juntos, né, um determinado assunto. Então, é um ponto que eu sugiro, eu recomendo para os pais, não somente bloquear a internet ou o tempo de tela, mas usar as novas ferramentas juntos. Isso. Criando juntos. E até porque, né, eu acho que criando tem a questão da ludicidade. E quando você fala em inteligência emocional, a gente modela isso. Quando você dá atenção para o seu filho, e você está conversando e praticando a sua escuta também ativa para ele, você está criando as bases da empatia, né? Da colaboração, entende? São coisas muito pequenas. Quando você brinca, joga um joguinho, ou cria algo que foi divertido ou foi engraçado, porque é pela ludicidade, né? A gente tem que lembrar que são crianças. E respeitando, você falou até 1 hora, 45 minutos, 1 hora, deu aquele tempo, e com supervisão, que é o adequado para uma criança de 6 anos. Né? Com certeza. E aí a gente esquece que a gente fala em resiliência e fala, é fácil falar, bonito falar, que palavra, todo mundo tem que ser resiliente. Mas se eu não tenho perrengue, se eu não tenho que discutir com uma criança e argumentar por que acabou agora, né? Então a gente vai já, antes você combina o tempo que vocês vão ficar ali. E até para a criança saber os riscos. Você tem que colocar gradativamente isso para a criança. Do mesmo jeito que a gente, né, vou dar aquele mesmo exemplo da televisão. Quando passava um anúncio, antes de toda essa discussão sobre a proibição de propagandas, né, enganosas no meio de desenhos de crianças, dessa situação de marketing para o público infantil, mas você tinha, uma vez o meu filho mais velho falou, olha, mãe, olha só, apenas R$ 99,90. Eu, apenas? Mas o que é apenas? Você acha apenas R$ 99,90? Você acha R$ 99,90? Você tem guardado da sua semanada? Você tem esse dinheiro? Quanto você precisa receber para ter R$ 99,90? Quanto é R$ 99,90? Sim, exato. Aí, para levar a pensar, e ele olhou para mim com uma cara desconfiada, eu falei assim, então, você acha que essa propaganda, ela tá falando uma coisa que é verdade? Claro. Não tinha pensado nisso. Quer dizer, esse é o nosso papel, de ir fazendo em pequenas doses diárias, como pais, e junto com a escola, numa parceria coerente, diária, constante, pensando que a gente tem que se fortalecer porque é no longo prazo, né? Com certeza. E esse último comentário, Andréa, sobre trabalhar junto com as escolas, esse ecossistema educador, é um excelente gancho aqui para eu mudar um pouco o foco da escola. Que você trabalha diretamente com escolas. Eu queria entender aqui de você, Andréa, você acredita que as escolas, hoje, elas estão preparadas para desenvolver os soft skills junto às competências digitais, ou elas ainda estão muito amarradas no modelo tradicional da escola? Olha, essa pergunta, eu acho que ela demanda respostas fatiadas, tá? Camadas. Porque se é uma pergunta muito genérica, né, a gente tem que recortar a perspectiva. Eu estou falando de Brasil, eu estou falando do mundo, porque você tem exemplos muito distintos do que está acontecendo no mundo. Então, eu diria que sim e não. Por quê? Sim, por uma perspectiva, se a gente pensar nas regulamentações que a gente já tem hoje, e, inclusive, o que é muito polêmico, né, a questão a própria proibição de uso de celular nas escolas, que eu super concordo. Eu sou uma das que concorda absolutamente.
E a minha carreira em escolas, atuando em escolas, foi muito como diretora de escolas. E as crianças, ai, Andreia, por favor, libera o celular, libera. Pouquinho. Olha, enquanto eu for diretora dessa escola, eu não vou liberar, porque olha que delícia ver você pulando corda, jogando ping-pong. É isso que você precisa fazer agora, entendeu? Nesse intervalo, né? Senão eles estariam no celular. Mas sim e não, primeiro por conta das regulamentações. Eu acho que a gente teve um avanço enorme e você tem até previsão já do letramento digital, isso regulamentado. Você tem isso, você olha o currículo do Estado de São Paulo, por exemplo, você tem lá todo o currículo de tecnologia e inovação que prevê esse letramento digital, prevê padrões de algoritmo, linguagem de programação. Então, assim, eu acho isso super atual, certo? Com certeza. Prevendo que isso faz parte do conjunto de letramento e alfabetização que a gente tem que ter hoje, né? Então, sim, por essa perspectiva. Agora, eu diria que ainda não, a gente está no caminho, né? Em relação à prática mesmo, quando você pensa que a prática, ela demanda pessoas, interação e mediação de pessoas, e ela demanda um exercício de discernimento por parte de cada unidade escolar, determinando qual vai ser sua política de uso. A partir da sua política de uso, a formação das lideranças, porque você tem questões de infraestrutura, e a formação de infraestrutura, de recursos, de formação docente. Aí sim, formação docente e formação de todos que compõem a escola, porque todo mundo educa numa escola, né? Funcionários administrativos também, o pessoal de manutenção, de serviços gerais, todo mundo educa numa escola pelo seu exemplo. Então, aí eu digo que não, porque tem uma complexidade e tem muita coisa para a gente dar conta. E tem questões como o pensamento crítico, só para finalizar meu ponto de vista, por exemplo, o pensamento crítico, criativo, com foco em resolução de problemas, ele demanda um tipo de metodologia em sala de aula, que não é de um professor palestrando ali na frente, com muito tempo de fala, mas é do estímulo a um trabalho com projetos, com colaboração, com trabalho em equipe, com alunos aprendendo a exercer diferentes funções e responsabilidades, né? Ensinando a colaboração, porque a gente ensina um caminho, até com protocolos na escola, para que eles aprendam a escutar, né? Não é muito simples uma criança de 6 anos escutar com atenção. Não, Muitas vezes, não é muito né? fácil. Então, assim, tem muitas coisas que são encadeadas. E por isso que, como é tão complexo, depende das escolhas conscientes e intencionais das escolas, das políticas e muito da formação das pessoas. Aí eu acho que a gente tem um caminho. E tem que olhar não só para as escolas de formação de educadores, as faculdades de educação, né? Não, sem dúvida, André, e eu concordo que os educadores, né, aqui, como você falou, não são só os professores, mas todo o quadro ali administrativo, os diretores, todo mundo que está no processo de educação, de aprendizado ali dos alunos, essas pessoas precisam ser colocadas no centro dessa transformação, Com certeza. da transformação tecnológica, principalmente impulsionada pela inteligência artificial. Então, eu realmente acredito nisso e foi motivado a esse pensamento, a essa visão, que eu até desenvolvi um método de letramento em inteligência artificial para educadores. E esse método ele tem 4 pilares. Ele começa pelo conhecimento técnico. E aqui o objetivo não é formar desenvolvedores, pessoas que codificam, que desenvolvem a inteligência artificial, mas é simplesmente capacitar, educar os educadores para entenderem o que é a inteligência artificial, o que são os algoritmos, como a inteligência artificial é desenvolvida, como ela gera uma resposta, como ela gera um conteúdo. Então, é muito importante esse conhecimento técnico. O segundo pilar dessa metodologia que eu desenvolvi em letramento e inteligência artificial é a compreensão prática. Como você falou, é importante que os educadores, que os professores
mudem esse papel de retenção, né, da informação, do conhecimento, para realmente ser um tutor, um guia, saber usar as novas ferramentas de inteligência artificial para criar novas experiências de ensino, de aprendizado, de colaboração, de comunicação. Então, é muito importante os educadores terem essa compreensão prática do que é possível, do que não é possível fazer com a inteligência artificial. E o terceiro pilar, que, na minha opinião, quando a gente fala de crianças, de jovens, quando interagem com a inteligência artificial, é o entendimento ético. E aqui eu falo que não é simplesmente a discussão do uso devido ou uso indevido da inteligência artificial. Por exemplo, um estudante pode ou não usar a inteligência artificial para uma determinada atividade, uma redação, uma prova. Essa discussão da inteligência artificial, ela vai muito além. E ela não pode ficar simplesmente dentro das quatro paredes ali da sala de aula ou da escola. Existe uma questão ética que precisa ser debatida, que precisa ser trazida para dentro da escola, que é toda a questão da influência dos algoritmos, da privacidade de dados, as deepfakes, a potencial dependência da inteligência artificial, o impacto das novas ferramentas de IA no futuro do trabalho. Então, são esses pontos que eu acredito que precisam ser discutidos dentro da sala de aula, dentro da escola, dentro de casa. E o quarto pilar é o pensamento crítico. Como eu já falei, eu acredito que realmente é a habilidade do século XXI, e ela precisa ser debatida, ser ensinada, ser praticada pelos educadores e pelos alunos. Então, eu concordo 100% quando você fala do letramento, porque precisa fazer parte da educação desde cedo. Com certeza. Nossa. E uma outra, aqui mudando um pouco para o futuro do trabalho, Andréia, muita gente fala do futuro do trabalho como algo distante, mas ele já chegou. Então, como você enxerga o impacto da inteligência artificial na formação dos profissionais do futuro e qual o papel das soft skills nisso? Olha, eu acho que eu enxergo o futuro agora mesmo, já chegou, até porque está impactando os negócios, né? Então está vindo por de outra ponta, está vindo da necessidade já real dos trabalhadores nos contextos de trabalho. Então você vê o WhatsApp, sendo a interação por WhatsApp já entrando com a inteligência artificial muito avançada, você vê impacto nos negócios, a eliminação de determinados cargos isso já está acontecendo. Então, eu acho que assim, a gente se abrir para o novo, né, essa adaptabilidade que a gente falou ali, teoricamente, ela é na prática. E a gente começar a pensar, a principal soft skill para mim é para ter esse pensamento crítico, a gente tem que conhecer. Então, você tem que se abrir para conhecer as novas tecnologias, inclusive para perceber o potencial para os seus negócios, para o seu trabalho, para, de repente, até para você se preparar e se desenvolver em outra área afim ou outra área enviesada ali, porque você não vê muito futuro. E tudo bem, gente, porque a gente já viveu isso antes. Lembra a discussão das máquinas fotográficas, até empresas que sumiram, empresas enormes que sumiram. A gente fala das locadoras, lembra? Teve aquele momento que a gente falou das locadoras, que as pessoas nunca acharam que locadoras iam desaparecer, e desapareceram, locadoras de vídeo, né? Então, assim, a gente não sabe ainda, a gente já tem hoje, em realidades, aí nos Estados Unidos, né, de onde você está, muito mais frequente de pessoas pegando táxi sem motorista, já Uber sem motorista, né? Então, é uma realidade já. Com certeza. Então, com certeza, a gente precisa olhar não como algo para o futuro. Agora, em termos de políticas públicas, em termos de educação para todos, e igualdade de condições e redução das desigualdades, né? Isso é bastante sério, porque a gente precisa pensar na capacitação e recapacitação das pessoas de outras formas. Senão a gente vai também privilegiar mais desigualdade. Então, eu acho que essa questão ela é bem
ela é bem séria, ela é cheia de pegadinhas, porque pode parecer num primeiro momento muito interessante, com muitas oportunidades, mas as oportunidades elas precisam vir escalando, né, a sociedade e dando um salto de desenvolvimento na qualidade de vida, na educação de melhor qualidade para todos. E a base do pensamento crítico é eu ter conhecimento mínimo, eu saber o que está por trás disso, né? E me abrir para as novas tecnologias. Não adianta a gente resistir. Então, quem resistiu no passado, a gente já viu, morreu, né? Então, eu acho que lifelong learning nunca foi tão necessário a gente pensar nisso. E eu faço mentoria para algumas lideranças, especificamente, individualmente. Semana passada eu estou terminando um e eu falava justamente disso, da aprendizagem ao longo da vida, né? Como um valor. E a pessoa cuidando do desenvolvimento das competências socioemocionais e, ao mesmo tempo, hard skills, porque eu preciso saber minimamente como é que funcionam algumas tecnologias, até para eu ver se eu posso incrementar minha própria produtividade no trabalho, reduzir tempo com coisas manuais desnecessárias. Como é que eu posso fazer bom uso dessa tecnologia toda? Deixa eu ver, vou fazer um curso aqui. Curiosidade, né? Mínima curiosidade, né? Para eu não perder o bonde. Então, eu penso que essa questão da curiosidade, dessa abertura para aprender, de uma flexibilidade de pensamento, né? Você cita Carol Dweck no seu livro também, assim, a gente usa muito essa questão da mentalidade de crescimento em educação, né? De você pensar que você tem que estar ali e sem medo de errar. Você tem que se expor, né? E você falou, né? O lifelong learning como um valor, e precisa ser um hábito também, né? O aprendizado contínuo, ele precisa ser um hábito. Com certeza, mas isso se aprende também. Isso se aprende. Então, por isso que eu digo, a educação e a escola, ela precisa se revisitar, né? Para ver se ela está despertando essa vontade de aprender continuamente. Então, para você pensar criticamente, você precisa aprender a fazer boas perguntas. Boas perguntas em que contextos? O que me interessa para eu querer investigar mais a fundo, para eu querer saber mais? Como é que estão despertando esse interesse em mim, né? Então, assim, aí tem várias questões metodológicas e do formato das nossas escolas que a gente pode trazer para uma reflexão interessante entre educadores, lideranças educacionais, lideranças políticas, aqueles que estão criando políticas públicas, né? E essas reflexões, essas perguntas, esses autoquestionamentos que você levantou, as respostas são o que nos diferencia da inteligência artificial. Nossas vivências, as nossas experiências, as conexões humanas. Então, e isso são os valores, as competências humanas, os soft skills que realmente já fazem diferença hoje, mas vão ser cada vez mais importantes no futuro. Com certeza. E só para complementar, André, tudo isso que você já trouxe aqui para a gente, saiu um relatório do LinkedIn alguns meses atrás, e nesse relatório tem um dado extremamente importante. Eles dizem que até 2030, 70% das habilidades, de muitas habilidades que nós estamos acostumados, né, que temos hoje para executar diversos trabalhos, elas vão ser substituídas muito pela inteligência artificial. Então, a gente não está falando de uma década, de 2 décadas, a gente está falando aqui de menos de 5 anos. Sim. Vamos precisar nos reinventar, nos adaptar de uma forma muito mais rápida, de uma forma muito mais disruptiva. Então, é muito importante que pais, educadores, como eu falei anteriormente, né, precisamos não somente estarmos preparados como profissionais, mas também guiar as próximas gerações para essa nova realidade do mercado de trabalho, que vai forçar, que vai obrigar, de uma certa forma, os profissionais a se adaptarem de uma forma muito mais constante, de uma forma muito mais rápida, porque as habilidades vão se tornar obsoletas de uma forma muito mais rápida. Sim. Agora, não é só o mercado de trabalho, né? Se preparar para a vida. Sim. E, nesse sentido, a escola precisa estar cada vez mais conectada.
com a realidade. E se por um lado já mencionei os ODS, né, que estão aí trazendo, inclusive integrados aos currículos, a vários currículos estaduais e municipais, a gente já tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, por um lado, integrados, mas a gente ainda precisa se conectar a essa realidade e a um ritmo, para a escola não perder também o bonde, né, e não ficar descompassada. Então, por isso que quando eu falo usar o pensamento a favor e a criatividade a favor de solução de problemas reais, gente, eu estou falando, e não precisa ser grandes coisas, sabe? Olha para a gestão de resíduos da sua escola. Você precisa aprender sobre o conceito de transformação? Transforma os resíduos da cantina, do refeitório da escola e vê como é que a situação está acontecendo. Coisas pontuais, né? Ali dentro. Coisas reais. Reais, Muito reais, e que são um problemaço na sua cidade, né? Então, assim, e pode começar ali, de um microcosmo, de um micro-universo, de uma sala de aula, né? E eu estou aprendendo conceitos, mas eu estou ao mesmo tempo desenvolvendo a minha criticidade, entendendo aquele tema amplo, mas a começar da minha realidade e gerando um tipo de impacto. Então, e eu estou falando entende? Estou falando não só da tecnologia pela tecnologia, porque isso a gente tem que tomar muito cuidado. Não é tecnologia pela tecnologia, não é aprender programação, algoritmo, tecnicamente só. Ele tem que estar a serviço de um senso maior de humanidade, em benefício do quê, né? Então, se a gente não discute as questões éticas e quais são as grandes questões da humanidade hoje, a gente se distancia da própria função da educação. Então, eu queria só colocar aqui que não é só o impacto no mercado de trabalho, é para a vida, né? Certeza. A vida dos seres humanos num contexto totalmente integrado e interdependente do que a gente chama de meio ambiente. Então, a gente faz parte desse contexto. E para pais e educadores e escolas, quando a gente fala da inteligência artificial, o principal objetivo, precisamos formar usuários conscientes, responsáveis, com certeza, com um pensamento crítico e ético em relação ao potencial dessa tecnologia. Como você falou, precisamos de solucionadores de problemas reais que vão realmente transformar a sociedade e não simplesmente usuários passivos que dependem, que terceirizam a criatividade, o pensamento crítico para a tecnologia. E Andréa, eu acho que a gente poderia aqui ficar um tempão, né? Debatendo. Vamos precisar marcar outros episódios para a gente continuar. Mas eu tenho uma última pergunta, que é uma pergunta que quando eu estava desenvolvendo esse podcast, estruturando, eu decidi colocar essa pergunta, que é uma pergunta que eu vou fazer para todos os convidados, os especialistas. E na sua visão, Andréa, o que nos torna realmente humanos e que a IA dificilmente irá replicar? Olha, eu acho que... Eu vou falar uma coisa, eu acho que a nossa dimensão da conexão com algo mais amplo, sabe? Muito mais amplo do que nós. Eu penso que se a gente não tiver uma dimensão espiritual, não estou falando de religiosidade, estou falando espiritual, de perceber a nossa profunda interconexão entre nós e com o universo de uma forma ampla, bonita, generosa e totalmente interconectada, né? O Marcelo Gleiser tem um trecho lindo no último livro dele, e ele fala sobre essa dimensão espiritual. Então a gente vê físicos, químicos, Prêmio Nobel de Física falando, o Capra falando isso, que a gente precisa entender essa dimensão espiritual dessa conexão, e é isso que para mim me toca profundamente. E isso traz propósito para as nossas vidas, isso ajuda a gente a pensar em como a gente quer educar os filhos, isso ajuda a gente a ter a amorosidade necessária na educação para fazer essa educação cada vez mais inclusiva, equitativa. Isso ajuda a gente a pensar com generosidade
em relação a tudo que vive à nossa volta, né? Então, tudo que vive e pulsa à nossa volta, no humano, né? E no que vive no sentido de um ecossistema mais amplo, da gente se perceber. Então, para mim, sem essa dimensão espiritual, a gente fica meio oco. A gente fala de tecnologia pela tecnologia, a gente fala do trabalho pelo trabalho, numa visão utilitarista. E a gente não transcende e não pensa no porquê da nossa própria humanidade, na razão da gente estar aqui. Né? Então, a gente, sem ser piegas, mas a gente tem que trazer essa dimensão que traz os princípios universais que estão aí presentes em várias filosofias e religiões no mundo todo. Né? Então, para Adorei. mim, é isso, essa dimensão espiritual. Adorei. Realmente está muito alinhado com o que eu penso também do impacto da inteligência artificial nas nossas vidas, na sociedade. Então, não é simplesmente aprender uma nova ferramenta, falar de uma nova ferramenta. A discussão ela precisa ir muito além, muito mais profunda. Adorei o bate-papo, Andréia, foi muito bacana a troca de experiências, de conhecimentos. Espero tê-la você aqui mais vezes para a gente continuar esse bate-papo, entrar em outros assuntos, mas eu agradeço muito, muito mesmo pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, pela sua experiência e poder dividir aqui com a gente um pouco da sua visão, das suas opiniões. Então, muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e fico aqui à disposição para a gente seguir as nossas conversas. Muito obrigada, viu? Obrigadão.